Durante a primeira sessão do plenário da Câmara dos Deputados, após as férias dos parlamentares, o deputado José Medeiros apontou as consequências do discurso proferido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura do ano legislativo, no qual, em uma completa guinada em relação à sua conduta nos últimos anos, Lira disse defender as prerrogativas dos parlamentares. O deputado José Medeiros disse: após o discurso de ontem do presidente Arthur Lira nesta casa, duas coisas podem acontecer. Ou o presidente Lira ligar para o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros e também para o presidente Lula e dizer que não foi bem assim, que a coisa era mais para dar uma satisfação à casa, ou ele, a partir de agora, passar a tomar as rédeas e juntar forças com o presidente do Senado para que o legislativo brasileiro pare de ser vilipendiado e que passe também a fazer com que projetos que defendem as prerrogativas e respeito a esta casa passem a tramitar aqui. O deputado acrescentou: eu vejo que é uma encruzilhada e espero que ele tome o segundo caminho para que a Câmara dos Deputados e os deputados possam ser respeitados e não vejamos mais perseguição do tipo que tem acontecido, em que o líder da oposição, isso é um absurdo, sofre busca em sua casa. Por quê? Porque fala coisas aqui que não agradam ao governo, que não agradam aos ouvidos mais sensíveis do poder vizinho. Isso é um absurdo. Não podemos compactuar que a lei seja vilipendiada dessa forma e corrompida ao sabor das vontades. Alguns minutos depois, Medeiros pediu a palavra para apontar que suas previsões já estavam se tornando reais. Ele disse: agora há pouco eu falei que após o discurso de ontem do presidente Lira iam acontecer duas coisas. Primeiro, ou ele ligava e pedia desculpa, ou ele ia passar a ficar do lado daqueles que estão sendo perseguidos. Bem, parece que ele não fez o telefonema ainda, porque eu vi que já começaram a morder o calcanhar do presidente. Eu li agora em letras garrafais, em um dos órgãos de comunicação do governo, chamado UOL, que há suspeita de lavagem de dinheiro em projeto apoiado por Lira. O projeto do Perse, que foi colocado aqui. O deputado explicou: todos os petistas defenderam lockdown na época da pandemia. O setor de eventos foi arrebentado. Foi criado um programa para ajudar esse pessoal. Aí agora, como foi defendido aqui por muitos, não foi só pelo Lira, que por este projeto o governo pudesse continuar dando os benefícios, fizeram entender que o presidente está envolvido em um caso de lavagem de dinheiro. Vejam como funciona a coisa. Medeiros disse: então, presidente Lira, penso que está na hora de Vossa Excelência marcar a posição e ver o que estão sofrendo os parlamentares. Hoje o senhor está sofrendo aí só uma degustação, mas os parlamentares que têm feito oposição aqui têm sofrido isso cotidianamente, e mais, com sanções. Cada um está com intimação para falar na Polícia Federal. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo todos os dias com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Congresso Nacional.
Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, após o discurso de ontem do presidente Lira aqui nessa casa, duas coisas podem acontecer. Uma, o presidente Lira ligar para o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros e também para o presidente Lula e dizer que não foi bem assim, que a coisa era mais para dar uma satisfação para casa. Ou então ele, a partir de agora, passar a tomar as rédeas e juntar forças com o presidente do Senado para que o legislativo brasileiro pare de ser vilipendiado e que ele passe também a fazer com que projetos que defendem as prerrogativas e respeitam essa casa passem a tramitar aqui. Eu vejo que é uma encruzilhada e espero que ele tome o segundo caminho para que a casa, para que a Câmara e os deputados possam ser respeitados. Para concluir, deputado. E a gente não veja mais perseguição do tipo que tem acontecido, onde o líder, isso é um absurdo, o líder da oposição sofrer busca em sua casa, por quê? Porque fala coisas aqui que não agrada ao governo, que não agrada aos ouvidos mais sensíveis do poder vizinho. Isso é um absurdo. Não podemos compactuar que a lei seja vilipendiada dessa forma e corrompida ao sabor das vontades. José Medeiros, Mato Grosso. Senhor presidente, eu agora há pouco falei aqui que após o discurso de ontem do presidente Lira, ia acontecer duas coisas. Primeiro, ou ele ligava e pedia desculpa, ou ele ia passar a ficar do lado daqueles que estão sendo perseguidos aí. Bom, parece que ele não fez o telefonema ainda, porque
eu vi que já começaram a morder o calcanhar do presidente. Eu vi agora em letras garrafais, num dos órgãos de comunicação do governo aí, chamado UOL, falando que há suspeita de lavagem de dinheiro em projeto apoiado por Lira. O projeto do PERSE, que foi colocado aqui, os petistas todos defenderam lockdown na época da pandemia. O setor de eventos foi arrebentado, foi criado um programa para ajudar esse pessoal aí. Agora, como foi defendido aqui por muitos, não foi só pelo Lira, que esse projeto, que o governo pudesse continuar dando os benefícios, disseram que fizeram entender que o presidente está envolvido num caso de lavagem de dinheiro. Veja como é que funciona a coisa. Então, presidente Lira, eu penso que o senhor está na hora de marcar posição e ver o que está sofrendo os parlamentares aqui. Hoje o senhor está sofrendo aí só uma degustação, mas os parlamentares que têm feito oposição aqui têm sofrido isso cotidianamente. E mais, com sanções, cada um com intimação aí para falar na política. Muito obrigado, deputado Zé Medeiros. Já na